o livro Paulo e Estevão, e li também o livro Médico de Homens e de Almas. O livro Paulo e Estevão é um livro espírita, kardecista, psicografado pelo Chico Xavier, e já o Médico de Homens e de Almas é a bibliografia de Lucas, o apóstolo Lucas, e foi escrito por uma jornalista que investigou e, assim como se reuniu com vários cientistas da área, estudiosos, para escrever esse livro. E eu li o Médico de Homens e de Almas, acho que eu tinha 18, 19 anos, é um livro muito bonito, eu adorei a história de Lucas. Ele foi um jovem grego que estudou medicina na cidade de Antioquia, que hoje é Amsterdã, e como médico, ele voltando para sua casa na Grécia, ele vê Paulo de Tarso pregando sobre Jesus. E ele, então, se apaixona por aquilo e lembra que aconteceu um negócio muito estranho com ele quando ele era criança. Ele estava no entardecer, olhando o pôr do sol, e onde ele morava, tinha muitas pedras vulcânicas, umas pedras negras, vulcânicas, e ele, então, segurando essa pedra vulcânica, olhando para o pôr do sol, e contemplando, né, a criação de Deus, essa pedra esquentou tanto, que se ele jogasse um balde com água, a água ferveria. E isso, assim, fez ele despertar por alguma coisa que ele tinha em relação à cura. E ele era uma criança que ele tocava nas pessoas, ele curava, ele tinha, assim, meio que um feeling para as pessoas que estavam doentes, entendeu? Então, ele via que a pessoa estava doente, ele sabia o que a pessoa tinha sem ter estudado. E aí, ele estudou lá na cidade de Antioquia, e aí ele volta, vê a pregação de Paulo. Paulo foi um general romano, né? Ele não era romano, mas foi naturalizado romano. E aí ele perseguiu e matou Estevão, que era um pregador de Cristo. E no caminho dele para ir a uma outra cidade, perseguindo os cristãos, Jesus em espírito aparece para ele, ele fica cego, cai do cavalo, e aí os soldados não tinham que continuar e não tinha com quem deixar ele, deixou com um beduíno, que é um comerciante, e aí esse beduíno cuidou dele, e esse beduíno, Jesus apareceu para esse beduíno também, que era um homem muito bom, e esse beduíno curou Saulo, né, na época ele chamava Saulo de Tarso, Tarso é da cidade onde ele morava, onde ele nasceu, curou ele da cegueira, que ele ficou cego com a luz de Jesus, né, e Jesus, quando apareceu para ele, perguntou assim, Saulo, por que me persegues? E aí, então, ele se converte ao cristianismo e passa a pregar. E ele pregou durante 50 anos, 40 ou 50 anos, alguma coisa assim. E aí ele foi preso pela primeira vez pelos romanos, ele ficou em cárcere privado, numa casa alugada pelos romanos, e aí depois ele foi transferido para uma ilha, e depois foi transferido para uma outra cidade, onde ele foi executado. Nessa ilha, ele estava nessa casa e as pessoas iam lá para escutar o Paulo, né? Depois que ele viu Jesus, ele chamava Saulo e ele trocou então para Paulo de Tarso. E aí virou apóstolo Paulo. E aí, as pessoas continuaram e transferiram ele para uma prisão que ficava numa ilha. E nessa ilha ele começou a escrever as cartas aos coríntios, que eram a carta aos apóstolos, outras pessoas, sobre as ideias dele, a vivência dele na pregação e a experiência dele de como ele viu Jesus. E aí ele conheceu, nessa peregrinação dele, mais para frente, depois que Lucas se converteu, ele conheceu Lucas, e os dois caminharam junto durante muito tempo, e depois, quando Paulo foi preso, Lucas passou a visitar ele na cadeia, e escreveu a bibliografia de Paulo, que hoje está na Bíblia também, nos Coríntios e tal. Então, essa é uma breve história sobre Paulo. O que tem a ver essa história com o que nós vamos falar hoje? Sobre vivência espírita, né, dentro do processo de cura. Porque Paulo de Tarso, assim como Lucas, não eram espíritas, mas eles tinham um trabalho de cura, né?
e aí eles curavam as pessoas. A diferença é que Paulo curava o espírito e Lucas o corpo. E a forma com que eles curavam, aliás, existia uma confusão ali entre quem curava quem, entendeu? Se curando o espírito se curava o corpo, se curava o corpo, curava o espírito. Então, eles trabalharam muito nessa questão aí de evangelizar as pessoas, no sentido de não doutrinar, não empurrar a goela abaixo, não fazer aquele amassar barro, tentando convencer alguém, mas eles pregavam muito a questão do amor, né? A questão do perdão, da paz, né? E Paulo, então, fala que ele lutou uma boa guerra, porque antes, quando perseguia os cristãos, ele lutava uma guerra suja, né? Uma guerra de sangue, uma guerra que nem ele mesmo sabia por que ele estava, por que ele matava os cristãos, matava mulher, criança, e naquela época os cristãos ainda eram jogados nos jogos da arena, que eram comidos por leões, ou eram executados pelos gladiadores, né? Então era um momento de muita barbárie, e hoje a gente às vezes reclama, né, das dificuldades que a gente tem de ir no centro e tudo, né, e naquela época de Roma, né, dominada pelo o governador, o Nero, as ruas de Roma eram iluminadas pelos corpos dos cristãos que eram queimados nas ruas. Eram vários e vários que eram queimados nas ruas. Eles jogavam uma mistura de pinche com zargão e depois tacavam fogo neles. Eles viravam tochas humanas, eram queimados vivos, iluminando a cidade. Então, ou eles morriam nas arenas de jogos, os jogos romanos, ou eles morriam queimados nas ruas e nos corredores de Roma. E Nero jogou a culpa de ter queimado, né, Roma nos cristãos, mas que, na verdade, o barro que usava para assentar os tijolos, fazer a alvenaria das casas de Roma, era rico em fósforo branco, que é o fósforo mais 3, e o fósforo branco, esse fósforo, ele tem uma característica que é de combustão espontânea. Então, Roma sempre teve muitos incêndios, porque as casas eram feitas com a mescla de barro, capim seco, e o telhado feito de madeira com palha também. Então, Roma pegou fogo várias vezes na sua história, mas Nero, como ele queria perseguir os cristãos, ele colocou a culpa de um atentado terrorista, como a gente conhece hoje, com os cristãos, para ter motivo de perseguir e massacrar os cristãos. Mais um motivo, né? E aí, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, que nós somos privilegiados, porque nós não somos perseguidos, nós vivemos num país laico, que é o Brasil e a Argentina, onde a religião é respeitada, onde nosso culto é respeitado, pelo menos não há perseguição, né? Então, isso é uma grande vantagem, né? E sinta-se todos vocês aqui nessa reunião privilegiados por estarem tendo as informações que vocês estão tendo hoje, que são praticamente as mesmas que foram pregadas por Paulo, Lucas, Jesus e vários outros apóstolos de Jesus, que no decorrer da história da Bíblia, muita coisa importante foi tirado, né? A Bíblia é um somatório de vários conhecimentos que no ano 375, após a morte de Cristo, o rei Constantino, o último imperador romano, ele então cria a Igreja Católica, coloca o Papa e ele sendo intermediário direto de Deus. E então forma-se a Igreja Católica e passa então os cristãos que antes eram perseguidos pelos romanos, hoje se tornou e é até hoje a religião oficial de Roma. Então, porque viram no cristianismo que estava crescendo muito, principalmente depois de Paulo, das pregações de Paulo, 60 anos depois do nascimento de Cristo, 30 anos após a morte dele, uma crescente muito grande da igreja, da religião
cristã, que antes chamava Casa do Caminho, o templo onde eles se reuniam, e que depois a Igreja Católica, então, apoderou-se desses conhecimentos, desses vários livros, dessa coletânea de informações, juntou ao Velho Testamento, que vem da Torá, que é da religião hebraico-muçulmana, e formou o que a gente conhece hoje da Bíblia. Aí o rei Constantino, a mulher dele era muito ruim com seus empregados, e aí os empregados falavam que noutra encarnação, que havia a palavra reencarnação na Bíblia, e que ela viria como empregada, né, e ela ficou então com raiva e pediu para que o seu marido tirasse tudo que era relacionado à reencarnação da Bíblia. Isso no Concílio de Trento de 378 depois de Cristo, 375 foi criada a primeira Bíblia, e 378 foi modificado várias coisas desse conjunto de livros, né? E dentre esse conjunto de livros tem cartas aos Coríntios. Então, eu quero falar sobre vocês sobre isso, vivência espírita, né? A gente teve essa pequena retrospectiva histórica, e hoje vamos falar sobre o que é a vivência. Eu pergunto para vocês, aí eu queria ver a participação de vocês. O que é vivenciar algo? O que vocês entendem por vivenciar alguma coisa? Praticar. Praticar é uma delas. O que mais? Experimentar. Experimentar também é uma coisa delas. É verdade. Vivenciar é também experimentar. O que mais? Participar. Participar é uma forma de vivenciar. O que mais? Aprender. Aprender é uma forma de vivenciar também. Tem mais outra coisa. Suzana, é exatamente nisso aí que eu ia chegar. Trabalhar também é uma forma de vivenciar. Como a Suzana mesmo falou, vivenciar é um conjunto de sensações, de experimentação, como diz a Ângela, que vai constituir uma sensação, uma emoção, que vai dar-nos condições de fixarmos alguma coisa de forma tal que a gente jamais vai esquecer. Então, quando vivenciamos aquilo passa a ser, então, parte da gente. Quando nós vivenciamos algo, a gente aprende pelo resto da vida, né? Por isso que muitas profissões, antes de você começar uma profissão, você, primeiramente, vai aprender com ela, vai ali aos poucos, com um professor ali te orientando, um maestro ali, alguém, para poder você aprender. Uma coisa na teoria, você aprender a tocar um instrumento. Outra coisa, você tocar uma música. E uma terceira coisa é você tocar aquela música com emoção. Quando você toca uma música com emoção, você está vivenciando aquela música. A música já faz parte de você. Quando você é um carpinteiro, você aprende como se usa as ferramentas. Isso é uma vivenciar. Quando você faz a sua primeira mesa, ou a sua primeira cadeira de madeira, isso é uma forma de vivenciar, você materializou o que você aprendeu. Mas quando você cria uma mesa, uma cadeira, com uma arte, com uma beleza, com uma engenharia, uma arquitetura só sua, você vivenciou o labor da carpintaria, né? Então, isso é vivenciar, é um conjunto de sensações que juntas formam um indivíduo, a experiência do indivíduo, e ele consegue, então, executar aquilo. Então, isso é vivenciar, quando você sente aquilo verdadeiramente, quando aquilo faz parte de você, isso é vivenciar. Érica, eu tenho uma pergunta. Sim. Que quando uma pessoa desencarna, se ela vai tomar a memória só daquilo que ela vivenciou, ou ela vai tomar a memória de toda a vida? Porque eu fiquei com uma dúvida esses dias, se alguém com Alzheimer, no final da sua vida, vai recordar daquela pessoa que cuidou dela, vai recordar dos momentos bons daquela pessoa.
Nossa, Leonardo, muito boa pergunta sua. Quando desencarnamos, aquilo que vivenciamos, ela se torna uma lembrança mais fácil para o espírito. Aquilo que só que a gente tem um recordo maior da nossa encarnação, do que a gente viveu, muito mais abrangente do que presa ao corpo. Presa ao corpo, nós nos lembramos de poucas coisas, mesmo não tendo Alzheimer, né? Diga-se de passagem a nossa vida estudantil, né? Aqui a gente estuda, e lá na frente acaba esquecendo. Então o espírito tem essa facilidade de se lembrar das coisas com mais facilidade, porque ele não tem as amarras do corpo físico, os empecilhos da vida orgânica. Já quando ele vivencia alguma coisa, essas informações, essas lembranças, no plano espiritual, tudo aquilo que pensamos de forma muito forte, chega a se materializar. Então, por exemplo, quando a gente precisa de uma roupa no plano espiritual, a gente não vai lá no shopping comprar uma roupa. Nós materializamos essa roupa nós mesmos, e pela vivência de que é experimentar uma roupa no corpo físico, né? Há espíritos, por exemplo, que não precisam nem da roupa do corpo, na roupa. O próprio perispírito dele é tão sutil que o seu corpo, a sua silhueta humana é a sua vestimenta. E em relação ao Alzheimer, o corpo não tem a forma de expressar aquilo que a mente, já lesionada pela enfermidade, não consegue expressar o seu sentimento, o seu pensamento. O espírito, mesmo desencarnado com o Alzheimer, ele vai lembrar de tudo aquilo que ele vivenciou, de tudo aquilo que foi dito, de tudo aquilo que foi vivenciado por ela, de tudo aquilo que ela participou, vai ficar muito claro na sua mente. Prova disso são os pacientes que em coma ou num processo chamado agonia pré-morte, ele consegue se lembrar das pessoas que estavam ali no seu leito, as conversas, né, o toque, até mesmo o toque, ele lembra. Então, afirmar que o fato da pessoa ter o Alzheimer vai fazer com que ela, ao desencarnar, não se recorde das pessoas que cuidaram, mesmo nos momentos mais críticos da sua doença, isso não existe, ele vai lembrar. E se isso fizer parte da vivência dele, mesmo no processo de Alzheimer, essas lembranças vão ser mais nítidas ainda. Agora entendi. Valeu aí, mano. As vivências... Sanou uma dúvida aí que tava há dias. Como é que é, Léo? Sanou uma dúvida que eu tava há dias com ela. Não, muito boa. Aqui a Natália, ela acompanha... Peraí, deixa eu ler o que a Suzana escreveu. Vivenciar o trabalho de cura... Peraí. Suzana, abra aí e fala, moça. Que aí eu não consigo ler. É que eu tô com uma criança aqui do meu lado e às vezes ele pode se intrometer. Deixa ele intrometer, faz parte. Gente, eu tenho umas dúvidas, assim, do nosso trabalho de cura, Eric, porque, não sei se você soube, eu fui fazer uma limpeza no nosso centro, e assim, eu senti que eu tinha que limpar, tinha que deixar organizado, sabe? As maquinhas e tal. E para mim foi uma coisa surreal, porque eu terminei de limpar o espaço ali que era do bazar, e eu senti no meu coração de arrumar as maquinhas, sabe, de jeitinho certinho. Só que na minha imaginação eu tinha que fazer igual um hospital, tipo uma do lado do outro. E aí, foi sensacional, eu até comentei com a Ângela, falaram para mim assim, não é assim. Você tem que colocar de forma que um paciente não veja o outro sendo tratado. Aí eu até coloquei as divisórias direitinho, do jeito que veio na minha mente. Só que nós, assim, os trabalhadores, eu, por exemplo, não tenho experiência em cura, que eu saiba, mas a gente, no trabalho de cura, é o sentimento dos trabalhadores, é estilo o do Paulo, nós vamos saber o que aquela pessoa está precisando e vamos tentar tratar, né, com a nossa energia, ou, por exemplo, assim, por exemplo, quando eu estou dando um passe, a maioria das pessoas que eu sinto que estão doloridas ou estão muito tensas, preocupadas, é meio que como se eu sentisse que a minha energia está sendo direcionada, acho que é a palavra, para aquele local especificamente, como se fosse o estômago, ou então a cabeça, ou o coração, entendeu? Como que a gente trabalha no trabalho de cura? É de qual forma?
Então, eu vou explicar isso aí no decorrer aqui da nossa palestra, sei que você foi super oportuno com isso aqui. Então, você teve a oportunidade de vivenciar lá a limpeza da casa, né, e esse contato com a espiritualidade. Quem não conhece nossa casa, lá é bem pequenininho, mas tem uma parte lá que acontece o trabalho de cura. E quando você entra, você já sente uma diferença ali, sabe, na atmosfera. Mas nós vamos aqui falar sobre o que é a vivência no trabalho de cura, né? E essa vivência no trabalho de cura não é só o passe, não é só você estar ali, não é só você sentir, tem pessoas que vão sentir, tem outras que não. Mas todas as religiões têm por objetivo curar o indivíduo de alguma coisa, seja ele os seus males físicos, morais ou espirituais, né? Só que todos esses distúrbios que acaba cometendo em doença física, elas começam no nosso espírito, passa para o perispírito, depois passa para o corpo. Aí a pessoa fala, mas às vezes é uma criança que está doente, tudo, ela não teve nem tempo de fazer alguma coisa errada. Sim, mas nós carregamos no nosso perispírito, às vezes, os nossos tropeços, os nossos erros e excessos do passado, e que, de alguma forma, ao ser registrado, acaba passando para o corpo físico, certo? Então, todas as religiões têm esse objetivo, e todas as religiões curam, né? Há um livro do Chico, que ele fala que, eu não lembro qual que o padre estava dando a bênção, e da luz do padre ele via luzes saindo como fosse o passe, e as pessoas sendo curadas ali. Então, o padre tinha uma fé muito grande, e ele tinha uma intenção, e uma boa intenção muito grande de ajudar as suas ovelhas ali, né? Mas todo trabalho de cura, todo processo começa pela caridade. E aí, Suzana, que você falou, onde que eu vou estar sendo isso? No momento que você está imbuído desse sentimento de doação, dessa caridade. Em quais momentos a gente consegue fazer essa cura? Em que momento, né? Essa cura física, por exemplo. Então, essa cura física tem de várias formas. Nessa imagem que a gente vê, a mulher que estava com uma hemorragia, tocar as vestes de Cristo, e ela se cura, e Cristo fala assim, não, eu não te curei, foi você, a sua fé te curou. Então, o trabalho da cura começa dentro do paciente. O paciente, a pessoa que quer ser curada, seja ela da sua enfermidade física, moral ou espiritual, e olha que eu coloquei na ordem bem correta, né? Física, moral e espiritual, porque ela começa do espírito, através do seu desequilíbrio moral e através disso do seu desequilíbrio psicofísico, né? E aí, o que acontece? Olha só. A cura, na verdade, está dentro de todos nós. Então, todo aquele que colocou um nomezinho aqui para nosso trabalho de cura, né, essa pessoa, vou fazer uma pergunta para todos vocês aqui, porque todos aqui colocaram o nome na lista. Essa pessoa que você colocou o nome, ela sabe que está participando de um trabalho de cura? Ela, por acaso, está na sua casa ali, deitada, fazendo uma leitura edificante, com um copo de água ali para ser fluidificada, ela está receptiva para isso, ou é você que quer que ela sare? Então, o passo para a cura tem que começar da pessoa. Então, a pessoa que você colocou o nome aqui para o trabalho de cura, ela antes tem que saber que ela está participando. Porque é muito importante ela querer ser curada. Porque tem pessoas que se comprazem com o próprio sofrimento, a sua própria doença. Tem pessoas que querem se sentir amadas, querem se sentir acolhidas, querem atenção. A Natália está com um familiar internado, ela está com um familiar internado que estava com a diabetes, quanto? 800 a glicemia dela. Eu não sei como que ela ainda não teve uma convulsão, alguma coisa. Mas, pois é, ela estava se sentindo mal, foi internada e teve uma necrose do dedão do pé. Amputaram o dedão do pé. E agora parece... Hã? Ela já perdeu parte da visão e vai provavelmente ter que amputar a perna, né? Então, o que acontece? Obesidade, tudo. E ela, então, sempre teve uma vida muito difícil. A mãe era uma mãe extremamente opressora, uma mulher que castrava os filhos, assim, castrava no sentido moral, no sentido das palavras, sempre deixava os filhos muito para baixo, muito dominadora.
e ela, então, não, tinha um hábito alimentar extremamente equivocado, ela depositava na comida aquele momento de prazer para tentar sufocar a sua dor própria, e não abriu mão desse hábito, e aí acabou adoecendo. E ela, então, viu que nesse momento de doença foi aonde ela se sentiu mais acolhida, que ela se sentiu amada. Então, a doença para ela era esse momento que ela está passando agora, de doença, de sofrimento, é a finalidade do qual ela buscou. Por quê? Porque ela não estava importando com a doença, o corpo físico ou o sofrimento. O que ela mais queria, na verdade, era ser amada. Então, a gente percebe que o indivíduo tem que querer ser tratado, né? Às vezes, a doença, para ele, é o tratamento, né? Então, foi o que aconteceu com ela, como a Suzana mesmo falou, que foi o refúgio dela, foi a válvula de escape, a forma com que ela teve para ter a atenção dos seus familiares, né? Existe a cura moral. A cura moral, porque não adianta Jesus ter tirado a hemorragia daquela senhora se ela não tivesse uma moral, um merecimento, se ela não tivesse um processo de reforma íntima, um cansaço dos próprios erros e ter saído dessa roda, a gente chama da roda de Maia, né, que essa roda de Maia, a roda de Sansara, que os indianos falam que é a roda da dor, né? A gente provoca a dor, recebe a dor, provoca a dor, recebe a dor, e aí a gente está nesse constante, eu não gosto muito dessa palavra, nesse constante karma. O karma só existe para aqueles que querem o sofrimento, só, e não mais. Então, o processo de reforma íntima, do autoaprimoramento, do burilamento das suas falhas, para que elas se tornem então, luz. No filmezinho Soul, achei muito legal, que tinha uns monstrinhos lá no umbral, né, e aí quando a pessoa despertava daquele processo auto-obsessivo, o monstrinho se desfazia, e ele era um bonequinho muito bonitinho, cheio de luz. E nós somos assim, eu acho que aquele filme acertou em várias coisas. E uma das coisas que ele acertou foi que todo espírito revoltado, que a gente chama de espírito maligno, do mal, ou todos nós também somos assim, na verdade, nós somos seres de luz, mas que estamos cobertos por uma carapaça muito densa dos nossos pensamentos errôneos, nossos pensamentos viciados, que não deixa essa luz que está dentro de nós aparecer. Então, quando você vê uma pessoa que você julga ser mal, na verdade, ele está vestindo uma máscara muito densa, e que aí você interpreta isso como maldade. Eu tenho mais uma pergunta. Sim, senhor. E você tinha falado que se coloca o nome da pessoa na lista e ela não sabe, é errado, né? Mas não é se eu errado. coloco... mas não se eu errado. coloco, não adianta de nada? Então, assim, não é errado, vai adiantar muito, mas poderia ser muito melhor, poderia ser 1000 vezes melhor se a pessoa estivesse preparada. Imagina você, eu coloco aqui o nome de uma pessoa, por exemplo, eu sei de uma pessoa que está nesse momento no bar bebendo, mas eu coloco o nome dele aqui agora para o nosso trabalho. Você pode perceber que ele está num ambiente em que ele não está focado naquilo que realmente vai fazer bem para ele. Então, ele não vai receber, ou não vai ter um aproveitamento muito bom. É a mesma coisa de você ter uma Ferrari, mas andar numa rua que é permitido 20 km por hora, né? Não dá para você chegar nos 300 km por hora que a sua Ferrari vai alcançar. Então, a pessoa, sim, recebe, e isso vai, com certeza, mexer com ela vai ter uma sensação de paz, tranquilidade, prazer, mas não vai ser a mesma coisa que se ela tivesse preparada ali, entendeu? Pronta para receber aquilo. Pensei que eu já ia ter que diminuir a lista. Ia ter que mandar a Carolina apagar uns nomes, né? Não, mas não precisa, você pode colocar, mas o questionamento que eu faço é se a pessoa que você está colocando o nome, ela quer receber. Ela vai receber, mas ela vai receber por causa do seu carinho, do seu amor, da sua atenção, da vontade que você quer daquela pessoa melhor.
mas a pessoa também tem que querer, Leonardo, porque senão não há desperdício, a espiritualidade vai lá, vai fazer o trabalho, mas a pessoa não vai receber. É a mesma coisa de eu tomar um antibiótico e tomar outra coisa que anule aquele antibiótico, entendeu? Faz sentido. Por exemplo, o anticoncepcional, se você tomar o anticoncepcional e o antibiótico, vai engravidar, porque o anticoncepcional vai ser inativado pelo princípio ativo do antibiótico. Então, a mulher que toma anticoncepcional, quando for tomar antibiótico, tem que usar outro método preventivo da gravidez. Então, é a mesma coisa, entendeu? Então, o antibiótico vai fazer efeito? Vai, mas como ele reagiu lá com o anticoncepcional, vai ser menos. Ela vai ter que tomar uma dose maior, ou ela vai ter que parar com o anticoncepcional. Mais ou menos isso aí que eu estou querendo dizer. Então, a pessoa vai receber, mas poderia ser melhor. Valeu, amém. Então, aí tem a cura espiritual. O que é a cura espiritual? A cura espiritual, na verdade, está relacionado com aquilo que o espírito dela traz, né? As vivências. A nossa personalidade é uma soma das personalidades das nossas vidas passadas. E a uma ou outra dessas personalidades, às vezes, tem uma voz maior sobre o nosso controle, sobre os nossos pensamentos, né? Então, nós somos uma mescla do ambiente da família nossa, da encarnação presente, e também das nossas personalidades, que foram vivências de outras encarnações. A gente está falando aqui de vivências, né? E, às vezes, trazemos de outras encarnações hábitos ruins, hábitos que nos trazem sofrimento e que nos torna cada vez mais presos nessa roda da dor, que é a roda de Sansara, a roda do karma, do sofrimento, que vem lá da cultura hindu. E o tratamento espiritual é justamente esse, né? Por exemplo, aqui na Argentina, tinha uma senhora que a gente foi fazer um tratamento para ela, inclusive, tinha até que mandar o link para ela, eu esqueci. E ela passou por uma doença muito grave, se curou dessa doença, foi um câncer de tireoide, e o perispírito dela estava muito deslocado do corpo, e a gente fez um ajuste de corpos, e ela voltou o perispírito dela para o lugar, ela sentiu uma coisa muito boa, assim, uma sensação maravilhosa. Então, isso é uma cura espiritual também, porque o perispírito dela estava meio deslocado do corpo físico, né? A Amanda, né, a filha da Ângela, um elevador desceu com ela, e aí foi um susto muito grande, né, Ângela? E aí o perispírito dela ficou também meio deslocado, e a gente teve que fazer também um ajuste de corpos nela, né? Uhum. Então, isso também é cura espiritual. A desobsessão também é uma cura espiritual. Nós vamos falar dela agorinha. Aí nós vemos no meio disso tudo a mediunidade. Eu preciso ter mediunidade para curar alguém? Não, não precisa. Todos nós somos aptos a doar essa energia, a fazer o trabalho de cura. A mediunidade nada mais é que mais uma ferramenta nesse processo, mas o que vai valer mesmo é a sua fé, né? O que vale mesmo é isso aqui, a doação. É o que estamos dispostos a doar de nós. Será que você está disposto a doar um pouquinho da sua energia vital para o outro? Sabendo que essa energia vital é renovada, quanto mais doamos, mais temos. A maior procura na casa espírita são de pessoas com excesso de energia do que com falta, né? Então, você precisa doar essa energia, né? Então, o trabalho de cura é doação. E essa doação pode ser feita de diversas formas. De um passo, de um pensamento, de uma prece, de um toque, de uma conversa, né? Então, assim, o Leonardo acabou de falar aqui, diz que eu tenho a mania de tuchar comida no povo, né? O povo vem aqui em casa, eu tenho que fazer um pão de queijo, eu tenho que fazer um sanduíche, uma pizza, alguma coisa, né? Mas naquele processo que eu tô, eu tenho que fazer a comida, não é a Natália às vezes me ajuda também. Mas no momento que eu estou confeccionando aquilo para as pessoas, eu estou pensando em alimentar o corpo físico e espiritual, eu estou doando o melhor de mim. No momento que eu vou ali no supermercado comprar as coisas, no momento que eu abro, no momento que eu limpo, que eu descasco, que eu pico, que eu cozinho, que eu tempero, em todos os momentos ali está o meu pensamento bom para aquelas pessoas que vão comer. Quero que o cafezinho com chantilly, isso mesmo, Rosana, no copinho da caveira. Viu que o copinho não tem nada a ver, né, Rosana?
Eu servi um cafezinho para Rosana numa xicrinha de caveira, e estava com muito amor ali, né? Não tinha nada a ver com o símbolo, né? Estava uma delícia. Isso, com uma raspinha de chocolate. E aí, então, assim, naquele momento, né, que eu fiz o cafezinho para Rosana, coloquei muito amor, nossa, é a minha irmã querida, a pessoa que eu amo, né? Então, eu quero colocar ali o melhor para ela. Então, isso é uma forma de cura. Quando o seu filho cai, você vai lá soprar um machucadinho dele, você está dando um passo de sopro ali, você está ajudando, né, de alguma forma, levando a cura, né? Então, há várias formas. A desobsessão é uma forma de cura. Muitas doenças que acometem as pessoas, sejam elas do campo físico, moral, espiritual, ou até somático, né, aquela depressão que a pessoa colocou e isso virou doença, né? Será que essa diabetes da familiar da Natália não é um acúmulo de pensamentos negativos, né? Um acúmulo de julgamento, né? Um acúmulo, às vezes, de falta de autoestima que culminaram na doença física, do sobrecarregamento do pâncreas, né? E outros diversos processos metabólicos que a pessoa veio sobrecarregando o sistema nervoso, de tal forma que aquela frustração, aquela necessidade, aquela carência não virou uma doença física, né? Então entra aí a obsessão, e não só a obsessão como nós conhecemos de espírito de um desencarnado ou encarnado, mas a auto-obsessão, que é hoje que acomete mais de 90% das pessoas encarnadas e desencarnadas. Toda obsessão começa através da auto-obsessão, né? E eu quero encerrar, pessoal, a nossa conversa de hoje, não quero ir além do nosso tempo. Uma frase que o apóstolo Paulo fala, inclusive, nesse filme, nos diversos livros dele, que é: viver é em Cristo, morrer é lucro. Lucas perguntou a Paulo, né, se ele não tinha medo de morrer, do que aconteceria com ele, né? Ele estava ali prestes a ser executado. Então, ele disse essa frase para Lucas, que ele travou uma guerra boa, uma luta boa, né, que foi uma luta contra ele mesmo, contra os seus próprios defeitos morais, né? Ele, de algoz, de perseguidor do cristianismo, ele passou a ser exemplo. E aí ele diz: viver é em Cristo, morrer é lucro. E aí eu pergunto para vocês aqui, né? Várias pessoas que eu gostaria que estivessem aqui não estão, para ouvir essa frase, né? Não que eu esteja apontando o dedo, né, para alguém, mas assim, para mim me serviu muito. Será que a gente está pronto para desencarnar? Está pronto para morrer? Né? Como é que nós vamos morrer, que é lucro, se nós ainda não vivemos em Cristo? Então, teve uma pessoa que eu conheci que queria suicidar, e depois ela descobriu que estava com doença, e virou para mim e falou assim: nossa, eu fiquei muito preocupada, porque você falou para mim que a maior dor do espírito é a dor do tempo perdido. E eu vi que eu querendo me matar, mas não aproveitei o meu tempo aqui na Terra. E agora eu quero aproveitar meu tempo. Então, viver em Cristo, acho que a gente precisa mais viver em Cristo, né? Viver essa experiência, essa vivência que é o amor ao próximo, a caridade, o perdão, a benevolência. A benevolência é o contrário da maledicência. Em vez de falarmos mal do outro, né, falarmos das suas virtudes, né, estimular o que há de melhor na pessoa. E aí tem uma segunda frase de Paulo, que é essa aqui, ó: o amor é um único caminho. Então, viver é em Cristo, e o amor é o único caminho. E aí vem aquela frase, né, que o Allan Kardec falou, que fora da caridade não há salvação. Então, e para termos essa caridade, o caminho é o amor, né? O amor nas suas mais diversas nuances, mais diversas qualidades, né? O que adianta queremos viver em Cristo, mas se o nosso familiar, o nosso parente, aquela pessoa que mais está ali, que temos maior compromisso,
né, que é uma troca de ódio e de amor, não temos a caridade, o amor necessário, né? Então, aquela pessoa, aquele familiar mais difícil, é esse que a gente tem que concentrar nossos esforços. É esse que a gente tem que buscar amar. Buda diz que antes de sairmos para mudar o mundo, vamos dar 3 a 5 voltas em torno da nossa própria casa, que a gente vai ver que tem muita coisa para fazer dentro da nossa casa, né? Dentro dos nossos familiares, daquelas pessoas que foi colocado tão amorosamente dentro do nosso convívio, para que finalmente possamos, né, sair como amigos e não inimigos, né? Tem uma amiga minha, né, que falou que, como é que seria, né, resolver, né, as pendências, né, porque às vezes os familiares, aqueles que estão dentro da nossa casa, as pessoas que deveriam nos proteger são aquelas que, na verdade, nos ofendem e sabem aonde o espinho, a agulhada dói. Eu falei para ela o seguinte, ó, é assim, ó, a gente tem várias encarnações aqui, ó, é igual esse copo, para pagar, para drenar todo o fluido mal que a gente foi colocando durante anos nesse copo. Aí, o que acontece? Quando você reencarna com uma pessoa, seja ela pai, mãe, irmão ou filho, essa encarnação é só um pedacinho que a gente vai tirar. Olha só o tanto. Aí eu falei para ela o seguinte, ó, se você fizer direitinho, amar, perdoar, relevar muita coisa, tá vendo esse pedacinho que você vai quitar como filho, como filha, como pai, como mãe, e aí o restante que vem para cá, ó, que você vai ter que drenar isso aqui tudo, você vai ser amigo da pessoa. Você já não vai ser mais filho, pai, mãe daquela pessoa que você teve problema, você vai ser amigo, né? Eu quero contar para vocês aqui agora uma encarnação minha. Vou contar para vocês o que eu fui na outra vida. Não me julgue, é uma das poucas. Na outra encarnação eu era padre, eu, Érico Oliveira Guimarães Almeida Pereira da Silva Alcântara Neto Júnior III, e a minha função como padre era ir nas fazendas do interior desse país que eu morava, era na Europa, né? Que naquela época, muitos anos atrás, para alguns familiares, era uma honra ter seus filhos em uma escola de padres. Só que, ao invés de eu levar essas crianças para serem instruídas, eu levava para uma casa que era bem grande, era como se fosse um palácio, onde essas crianças serviam de objeto sexual dos padres. Eram exploradas sexualmente. E quando esses jovens, essas meninas que eram abusadas, engravidavam, né, ao ter a criança, eram jogadas num fosso. E aí, nesse fosso, eram jogadas crianças, e às vezes o primeiro grito de vida dessa criança era no fundo desse poço. Com o tempo, com o desgaste físico, essas crianças que eram abusadas sexualmente, que já adoecidas, doentes, né, eram então enterradas nas paredes do convento. Eram enterradas vivas e morriam de fome, de sede, nessas paredes, em que seus gritos também não eram ouvidos. E aí, hoje, assim, eu conto isso, assim, com muito pesar, foi uma das minhas encarnações, e vejo que aí em um determinado momento, né, nós tivemos uma reunião aqui do pessoal do centro, eu tive também, assim, umas coisas assim, que eu fiquei pensando muito, né, e pensei assim, meu Deus, eu acho que eu estou fazendo tudo errado, porque eu falo e parece que as pessoas não entendem, né, aí o meu anjo da guarda apareceu para mim, isso não foi o pai Tomás, foi o meu anjo da guarda, ele virou assim para mim e falou assim, ô Eric, você acha que você vai tirar essas crianças desse poço, ou vai quebrar todas aquelas paredes numa única noite? Será, Eric, que você jogou essas crianças no poço e emparedou essas outras sozinho? Não. Ninguém aparece na vida da gente por acaso.
Isso se passou há muitos anos, mas o seu copo ainda está assim. Então, pessoal, não importa o que fizemos na outra... Ei, Rosana. Então, não importa o que fizemos em outras vidas, essa foi uma das, tem várias outras. Mas a mesma energia que a gente usa para o mal, a gente usa para o bem também. E quando despertamos para o bem e olhamos para trás, mal nos reconhecemos. Mal vemos do que fomos capazes de fazer. Mas eu garanto a todos vocês que nessa jornada da vida em que vivenciamos a cura nossa, a cura do outro, é que nos descobrimos verdadeiros cristãos. Eu espero que, como Paulo, de Saulo se tornou Paulo, eu também um dia espero me tornar assim como ele e amar ao próximo como nunca amei antes. E eu espero que todos vocês também venham a se curar e a curar a muitos outros nessa jornada em busca de quebrar essa máscara da maldade e fazer com que sua luz interna brilhe. Muito obrigado a todos vocês, boa noite. Passo a palavra agora aqui para a nossa chefe, a Carol. Para com e se isso. alguém quiser perguntar ou falar alguma coisa, eu estou à disposição. Eu quero, Eric. Eu também. Por exemplo, Paulo, da mesma forma, a energia que ele gastou para perseguir Jesus, os cristãos, ele, quando se transformou, ele usou aquela mesma energia para... deu uma volta, né? 180 graus, mudou a direção. Direção ou sentido? Mudou. Foi para o contrário. Aí, eu quero saber o seguinte, ele já tinha aquela bondade nele, latente, assim, ou realmente houve uma transformação milagrosa? Então, a transformação milagrosa veio no despertar da sua luz interior. Então, igual você falou isso, que o dia que a gente usar essa energia que a gente usa para o mal, usar ela para o bem, você entendeu? É a mesma coisa que o Paulo fez. Ele tinha uma energia forte para perseguir. Depois ele simplesmente mudou a direção. Não foi? Sim, foi. E nós? Nós corremos um risco muito maior que Paulo. Nós temos vários riscos que torna Paulo muito mais sujeito a essa mudança do que nós. Uma delas, vivemos em épocas diferentes, época do conforto, né? A perseguição é menor hoje que é antigamente, né? Nós temos também a questão da zona de conforto que a gente vive, né? Aqui, né? Outra coisa, um risco muito grande que a gente tem muita mais facilidade de informação, né? Só pelo fato de você conhecer a doutrina espírita não quer dizer que você já virou santo. Então nós temos muito mais riscos do que o Paulo, né? Mas, por outro lado, nós temos muito mais perspectiva, porque se isso que nós estamos recebendo, se for bem direcionado, né, podemos chegar muito longe com isso. Um espírito de luz, um espírito mensageiro, um espírito que já alcançou, ele ama, no filme também fala isso, ele ama sem esperar reconhecimento, ele ama sem esperar notoriedade, ele ama sem esperar que seu nome esteja nos anais da sociedade ou em alguma coluna. Ele ama sem esperar se está no Facebook ou no Instagram. Então, ele quer o bem pelo bem, não pelo outro ou por si, mas por sentir verdadeiramente que aquilo é o melhor. Respondeu? Sim. A carinha dela. Não, eu tô pensando na caminhada, longa ainda. Então, a do Paulo não foi tão longa, e a nossa não precisa ser.
Na verdade, você nem precisa caminhar, você precisa sentir, vivenciar e ser. Porque a gente olha a caminhada como se ela fosse longa, mas, na verdade, a maior modificação que nós temos que ter é interna. E é durante a caminhada, né? Não é nem aonde nós vamos chegar, é o percurso. A caminhada pouco importa. Eu sei que eu quero caminhar com vocês. Eu sei que nessa caminhada eu escolho quem que eu quero. E eu quero caminhar com as pessoas que hoje estão na minha vida. Né? Eu sei que essa caminhada, sejam elas que me fazem bem ou não, mas eu quero caminhar com essas pessoas. Não abro mão. E aí, uma das frases também do meu anjo da guarda foi o seguinte, que toda vez que eu fecho a porta da minha casa para alguém que vem me pedir ajuda, eu estou jogando 2 vezes a criança no poço. Então, não feche a porta das suas casas, não feche a porta dos seus ouvidos, não fechem seus braços, porque vocês também podem estar jogando a criança no poço pela 2ª vez. Ixi. Por isso que nós somos professoras. Eu falei bonitinho para no final traumatizar todo mundo, né? Mas não foi essa a intenção, não. Eric, com relação ao copo, eu estava até escrevendo aqui que eu ia te mandar uma mensagem, mas eu achei que eu estava enrolada. Você simboliza o copo. Eu sou dislexo, tem que falar, ler o computador, ler vocês, ver quem entra, velho, esquece que eu vou ler alguma coisa. Tá bom. O copo, você falou que é como se fosse o acúmulo de ações e atitudes ruins, né, que você tem, e você vai esvaziando ele de acordo com as suas encarnações, atitudes boas, né, o vivenciar do bem. Mas como eu acumulei meu copo? Foi em outras vidas, em outras encarnações, que eu não fui tão boa assim, certo? Como você, como padre. Porque eu fico me imaginando, assim, não que eu me enquadre como boa ou má nessa encarnação. Só que, por mais que a gente tente ajudar, às vezes, eu não sei se todo mundo tem essa sensação de potência, que a gente nunca tá fazendo o suficiente. E aí eu fico pensando, nossa, meu copo deve estar pelas tampas. Tipo, eu não sou uma boa pessoinha, mas eu tento, assim, né? Você me entende? Assim, como que eu acumulei tanto? Porque hoje eu me sinto suficiente. Realmente, o Espírito aqui me falou e eu esqueci o que é que ele falou. Assim, realmente você não está fazendo o suficiente, assim como todos nós não estamos e nunca vamos estar, nunca vai ser o suficiente, porque a gente sempre tem algo a se fazer. Então, o problema é que a diferença de uma pessoa que quer mudar da pessoa que não quer mudar é a energia que ele coloca nas suas ações, é a forma com que ele se põe à disposição. E lá no Evangelho fala no capítulo dever, é o dever, mas o dever não para com o próximo, não para com Cristo, mas para consigo mesmo. O dever é a obrigação de si mesmo para a tarefa cumprida. O seu microfone está desligado, então não escutei. Desculpa. Não, eu compreendi. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Com relação a isso que a Suzana mencionou, eu penso que é um pensamento quase que geral. Tudo que a gente faz, eu acho que vai ser sempre pouco diante das oportunidades que nos aparecem. Mas quando se toma uma iniciativa de mudança de conduta, de não querer perder tempo, porque eu acho que um dos maiores entraves à evolução é a ociosidade. Como o Eric mesmo falou, da pessoa que chegou ao fim da vida e arrepende pelo tempo perdido, eu penso que durante o momento que se abre os olhos de manhã até a hora que você deita, tem oportunidade demais para você plantar. E eu tento, assim, eu sempre fico observando as atitudes de boa vontade das pessoas com quem eu convivo. E quando eu vejo, assim, que mesmo distante, o Eric se propõe a ajudar o nosso centro, quando falou que se encarregava de fazer a faxina todo dia para não perder a oportunidade. A Suzana, com toda boa vontade, vai limpar o centro.
E eu estou referindo à nossa casa porque é um ambiente que a gente tem em comum. Mas eu penso que essa tomada de consciência, esse despertar, quando ele dá o clique, você começa a enxergar coisas até onde não se imaginava. A gente, por exemplo, jamais pensava que pudesse ser útil trabalhar até no momento do sono. Né? E quando se dispõe a seguir o caminho do trabalho, do bem, como Emmanuel fala, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É a gente usar a inteligência e se munir dessa ferramenta grande de poder que se chama sentimento, né? O que é a aula de hoje, de vivenciar. É se colocar com presença amorosa em tudo que se faz. E que não é fácil, dependendo das circunstâncias, mas tentar colocar, assim, sempre aquele pensamento que eu acho que é muito válido para quem pretende um dia ser chamado de cristão, né? O que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Então, eu acho, Suzana, que não que você esteja devagar, eu acho que todo mundo tem esse sentimento mesmo, né? A lavoura ainda é muito grande, a gente está só engatinhando nesse processo. Ângela, e no filme, também no livro do Paulo, ele fala o que você falou aí, é o seguinte, ele lembra lá, ele estava lá na pior prisão que tinha, né, no lugar mais feio, né, que ele foi colocado, e nas visitas de Lucas, os dois sentados, e eles recordando que passaram fome, frio, sede, falta de banho, um lugar para se acolher, uma caminhada numa estrada pedregosa, noites frias, com a população faminta, doente, seguindo eles, e o Lucas pergunta, você tem saudade disso? Ele falou assim, não. Mas quando eu lembro, e muito menos quando você, Lucas, cantava aquela música horrível. Você cantava umas músicas horríveis, uma voz desafinada. Aí ele falava assim, não, eram as músicas que eu sabia, da época que eu era criança, eu achava que era uma forma das pessoas ficarem mais confortáveis, né? Ele falou, não, isso só piorava. Ai, mas eu sinto muita saudade. Porque eu era feliz. Então, eles tinham tudo de errado ali, né? Frio, fome, gente reclamando, e Lucas com aquela voz horrível, aquela música chata, não deu ouvido ainda. O ronco, não sei quem lá roncava também. Então, tudo era uma desgraça, mas ele estava feliz, ali, fazendo o que ele estava fazendo. Então, é isso aí. Né, lá nos Estados Unidos, quando... faz lembrar de... E outra, Lucas não tinha mediunidade, Lucas não. Paulo não tinha mediunidade. Ele ficou 3 anos no deserto aprendendo com os cristãos e os esqueci o nome lá, do que ele seguia, que era o mesmo do Allan Kardec na outra encarnação. Esqueci o nome lá. Eram os sábios da época. E aí eu estava lá nos Estados Unidos, eu estava limpando um banheiro lá, eu era faxineiro, né? E eu estava assim, passando por um problema muito difícil, uma dor muito grande, situação que tinha passado comigo. E eu chorando e limpando o vaso, né? E eu fui passar a escovinha no vaso e uma gotinha da água do vaso caiu bem no canto da boca, assim. Eu já saí dali xingando. Que merda que essa água com bosta caiu na minha boca. Que merda, que não sei o quê. E aí que eu desabei a chorar e tal, limpando aquele trem. Aí eu escuto uma musiquinha cantando assim. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. Quando eu olho para trás, era um senhor lá do Amor e Caridade, que fazia campanha junto com a gente. E ele, então, eu vi o espírito dele cantando isso para mim. Na mesma hora eu parei de chorar, me senti envergonhado. E porque ele foi o caravaneiro mais antigo da campanha Alta de Souza. Então, naquele momento, eu vi que era momento de parar de chorar, de reclamar do cocô no canto da boca e seguir. Né? Limpa o cocô e vai. Eric, o nosso querido Ademar um dia contou uma história
que ele disse que serviu de tanta lição para ele, que ele estava também desestimulado, assim, meio para baixo, emputecido da vida um dia, caminhando a pé no sol. Emputecido é a frase mesmo. E de repente, ele viu uma cena que ele também ficou envergonhado. Diz que uma senhora já de uns 60 e tantos anos, catadora de papel, descalça, maltrapilha, puxando um carrinho pesado num sol enorme e cantando. E puxava aquele carrinho com tanta alegria, cantando no meio da rua. Ele disse que parou o trajeto dele só para observar, falou, meu Deus, hoje eu já aprendi tudo que eu precisava com isso que eu estou vendo. E a gente tem tudo na mão e às vezes não dá conta de cantar, né? Só de xingar. Quando eu morava ali no Crimeia Leste, tinha um senhor de 96 anos que empurrava um carrinho e ele ia colocando papel nesse carrinho. E eu virei para ele, nossa, meu senhor, nessa idade, empurrando o carrinho, ele falou assim, meu filho, graças a Deus, porque o outro da minha idade ou morreu ou tá cagando nas calças, então eu prefiro estar aqui. Então, é isso aí. Pessoal, é o seguinte, vocês viram que eu já comecei a baixar o nível, né? Então, vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho e a gente vai lembrar de todas essas pessoas aí nessa noite de hoje e convidar todos junto comigo aí, a Natália, a todos vocês, a Carol, a Ângela, a Suzana, a Kênia, a Thaís e muitos outros, a Vivi, a Rosana, o Leonardo e todos aí, que eu não falei o nome, mas hoje nós trabalhamos para valer, né? Então, nós vamos fazer a leitura dos nomes, e quando vocês forem deitar para dormir, vamos cultivar até no momento de dormir bons pensamentos, para, ao dormirmos, podermos juntar com os nossos amigos espirituais, e levar saúde, paz, prosperidade, muito amor a todos esses aí, e muitos outros que não estão nessa lista. Fala para a Natália mostrar o cantinho da cara dela, por favor.